A Trabalho, Educação e Saúde está conversando hoje com Márcia Lopes e Ingrid Dávila, são duas das autoras do artigo Princípios Pedagógicos, Relação Teoria e Prática na Formação de Agentes Comunitários de Saúde. Bom, eu queria que vocês falassem para a gente, assim, em primeiro lugar, como é que foi esse processo em que vocês ocuparam, digamos, 3 lugares diferentes, 3 movimentos diferentes em relação a essa experiência da formação técnica de ACS? Quando vocês, bom, como docentes e coordenadoras estão implementando o curso, num segundo momento, vocês observam que tem ali um objeto que pode se constituir como um objeto de pesquisa sistemática, né? E aí como investigadoras, e um terceiro momento em que vocês observam esses resultados e apostam, né, que eles merecem ser organizados e descritos em forma de resultados para serem divulgados como artigo científico. E aí, nesse sentido, vocês ocupam esse lugar de autor, né? Acho que são 3 movimentos diferentes e eu acho que vocês podiam contar um pouco como é que isso se deu em relação a essa experiência prática, né, de formação em saúde. Na verdade, assim, o processo de construção do artigo, né, o processo de construção dessa investigação tem relação, na verdade, com as origens da experiência, né? Para pensar a preceptoria no curso técnico da CS, a gente foi revisitar os arranjos curriculares que estavam disponíveis na literatura e na nossa experiência anterior, porque na verdade é uma segunda experiência de formação técnica da CS conduzida aqui na escola. Essa segunda experiência tinha um caráter de descentralização, ela estava acontecendo em 7 lugares do município do Rio de Janeiro a partir de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente tinha a preocupação de que a gente necessariamente precisaria inserir professores que não eram professores habituais do curso, né, para poder dar conta da formação desse contingente de 210 agentes comunitários de saúde, e também uma preocupação em relação à inovação do currículo, né? A gente queria pensar em algum arranjo que nos permitisse fazer alguma integração entre os diferentes conteúdos que estivessem sendo abordados e uma outra integração que é do ponto de vista da relação entre a sala de aula e o mundo do trabalho, ou seja, é um sujeito, que nesse caso foi o preceptor, que pudesse ajudar a construir a mediação com os acessos em relação à sua reflexão sobre a prática, já que esse sujeito tem o diferencial de que ele vem para a formação já trabalhando, no caso dos nossos alunos em especial, já trabalham há muito tempo na estratégia de saúde da família. Então, o fato da gente ter que pesquisar, né, sobre esse tema e ter que nos deparar com a construção da experiência fez com que a gente já tivesse, desde o início do nosso trabalho, a preocupação com a sistematização desses achados, né? Seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista da sistematização da experiência ao longo do tempo. Mas, assim, o tema da preceptoria é um tema frequente na literatura, assim, no campo da saúde? Na verdade, não. Isso era uma outra questão para a gente. A preceptoria, embora ela seja frequente na formação em saúde, tanto no nível superior quanto no nível médio, essa ideia de alguém que faz essa mediação, alguém do serviço que faz a mediação com o curso, às vezes não tem o nome de preceptor, às vezes tem o nome de tutor, às vezes é um supervisor. Ela é frequente, mas ela é muito pouco estudada. Você tem muito pouca coisa produzida na literatura científica e o que tem, em geral, é voltado para o ensino superior, ou para algumas coisas de graduação e principalmente para a residência, que no caso é pós-graduação. Então, o tema no ensino médio, ele praticamente não é abordado. E esse tema é muito importante na formação dos ACS, porque a formação dos ACS especificamente está muito atravessada pela discussão do ensino em serviço. O ACS é um trabalhador que entra no serviço sem formação, e em tese ele passa por um curso introdutório, que é um curso muito curto, e alguns atualmente nem estão passando por esse curso introdutório. Então a formação desse trabalhador, ela se dá em serviço. E aí essa discussão se tornou muito importante para a gente, já que a gente, por um lado, não queria se afastar do mundo do trabalho e das questões dos serviços, mas também não queria deixar de garantir a discussão teórica, a possibilidade de questionamento dessa prática que acontece na sala de aula.
Então, a própria construção desse lugar de preceptor, ela foi diferente no curso. E o próprio desenho do preceptor do curso, ele já se dá diferente de um preceptor comum. Embora ele seja um profissional do serviço, ele foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde num acordo, era um profissional que estava no serviço, e ele participa do processo de sala de aula e ele acompanha os alunos em trabalhos de campo, mas não é na hora que o trabalhador está trabalhando, não é na hora que o ACS está no serviço. É um horário do curso em que ele vai fazer um trabalho de campo que eventualmente nem é na sua própria unidade. Certo. Vocês falaram das questões teóricas que esse tema da preceptoria e da formação do agente comunitário de saúde colocava para vocês. Vocês no artigo resgatam muitos desses referenciais. Eu queria, assim, não sei se vocês poderiam trazer, talvez, dentro desse conjunto de aspectos teóricos, aquele que mais alimentou tanto a experiência quanto a pesquisa e a própria produção do artigo. Na literatura que vai discutir a formação dos agentes comunitários de saúde, na verdade, não somente, né, dos agentes comunitários de saúde, mas a formação de nível técnico no âmbito do SUS, você vai ter um conjunto de críticas, né? Assim, a primeira delas se refere ao fato de que muitas vezes os currículos, né, da formação desses profissionais está orientado pela pedagogia das competências, né? De forma orientando os cursos numa perspectiva mais instrumental muitas vezes, né? Uma formação, por ter o caráter técnico, frequentemente marcada pela ideia do ensino de técnicas que são importantes para a realização de um determinado trabalho. Isso acontece no caso dos ACS, mas também no caso dos técnicos de enfermagem, enfim, no caso de outras profissões no âmbito técnico. Então a gente trabalha um pouco com essa ideia de que a pedagogia das competências vem estruturando de alguma forma os currículos. No caso da formação técnica dos ACS, tem uma especificidade que muitas vezes esse princípio, essa proposta pedagógica, né, da teoria da pedagogia das competências, é traduzida nos cursos com a criação de dois espaços muito distintos, que seriam os espaços de concentração e de dispersão, né? A ideia de que os estudantes estariam em algum momento, né, estudantes trabalhadores, na sala de aula, nos momentos de concentração, e num segundo momento realizando suas atividades no campo, que seriam nesses momentos de dispersão, né? Então a gente trabalha com esses referenciais do ponto de vista teórico, tentando trazer o referencial da praxis como um referencial que nos ajuda a repensar as relações entre teoria e prática, né? Já que, como a Márcia estava mencionando, a demanda de relação entre o mundo do trabalho e a sala de aula, ela existe, ela é real, né? Esse é um problema que a educação vem se debruçando ao longo de muitos anos. A gente reconhece que há uma necessidade de diálogo entre essas duas esferas, mas a gente não desejaria fazer isso e não desejaria refletir sobre isso no artigo a partir de uma lógica mais instrumental e fragmentada, né? A ideia, na verdade, de que a gente gostaria de, a partir, né, do referencial da praxis, do materialismo histórico dialético, poder fazer a associação entre esses dois componentes, né? Traduzindo isso de forma mais prática, é como se a gente dissesse que, né, do ponto de vista da escola, nós gostaríamos de formar agentes comunitários de saúde que pudessem compreender sua origem social, as bases sociais que estruturam o seu trabalho, em alguma medida as técnicas que são fundamentais para a realização desse trabalho, mas também o seu lugar no mundo, como é que ele constrói a relação com a sua comunidade, considerando que isso é fundamental para que ele estruture sua ação como uma ação educadora. O nosso tempo de diálogo aqui é um pouco restrito, mas eu queria deixar então um convite para as pessoas fazerem um download, está disponível no Cielo, no volume 14, número 2, da Trabalho, Educação e Saúde, para terem acesso ao texto integral. Obrigada a vocês. Obrigada.